Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Coelho, para aqueles que não me conhecem, e o objetivo de gravar os vídeos é sempre contribuir com a sua vida, de maneira a te convidar a refletir através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Falando sobre personalidades bíblicas, hoje eu quero falar sobre o profeta Elias, né? Ele foi um dos principais profetas do Antigo Testamento e deixou o seu sucessor, Eliseu. Eliseu nós podemos falar em um outro momento, mas hoje eu gostaria de falar mesmo sobre o período em que Elias se sentiu sozinho e resolveu, fugir para o deserto. Em muitos momentos, de nossa vida, as lutas, as dificuldades nos convida a nos afastar de todos e muitas das vezes por não encontrar uma resposta à solução do problema, nós até mesmo nos afastamos de Deus. E não foi diferente, com Elias, porque Elias, no momento de dificuldade, em que ele se sentiu perseguido pela rainha Jezabel, no período, no caso a esposa, do rei Acabe. Nesse período, todos os profetas haviam sido aniquilados, mortos, executados, e o único que restou foi Elias. E no momento de desespero, de solidão, mesmo sendo um instrumento usado pelo Senhor, porque Elias ele orava e caía chuva, ele orava e o fogo descia. Então Elias ele foi um homem usado pelo Senhor e ele estava envolvido na obra do Senhor naquele período em que ele viveu. E Elias ele foi levado por uma carruagem aos céus e não passou pela morte. Então, quando eu me vejo, na situação como Elias, e muitas das vezes fujo por não querer fazer a vontade do Senhor, talvez por isso, por esse motivo, eu demoro, de gravar os vídeos, porque eu creio que é uma resistência. Então, ali me colocando como as personagens bíblicas que eu citei anteriormente, a Jael, que foi usada pelo Senhor, Jonas, que Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro e desejou a morte. Abigail, que foi obediente, corajosa, agiu com rapidez. E muitos dos personagens que eu tenho citado aqui, Deus tem falado ao meu coração em primeiro lugar. E não é diferente no caso de Elias. Elias, por momentos de luta, ele desejou a morte, e em muitos momentos também ele se escondeu. Mas Deus fala, que há um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo também para ficar ali como Elias, Elias ele ficou na caverna e Deus disse a ele para que ele saísse da caverna, Então, nesse momento, Deus o alimentou, Deus o sustentou, mas caverna tem momentos de passagem, não é morada. Então eu gostaria de dividir com você alguns trechos do capítulo 19 de 1 Reis, ok? Nas Sagradas Escrituras, no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 4, ele diz assim: diante da luta por se sentir sozinho, ele falou para o Senhor: tira a minha vida. Quantos momentos nós não desejamos isso, por não ver uma solução diante do problema? Mas com certeza os problemas eles surgem para nos fortalecer. Passado um tempo, ele seguiu o caminho, e aí quando chegou numa outra cidade, ele novamente pediu para o Senhor tirar a vida dele. E ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de Elias. Então, quando ele entrou naquela caverna,
E ali houve um vento forte, um vento fortíssimo, conforme diz a Bíblia. Houve um terremoto, houve fogo. E diante das lutas, o que eu quero dizer para você? Diante das lutas, em muitos momentos, como essa música, o barulho não permite que venhamos a ouvir o que Deus tem para nós. O barulho, a luta, a fome, o desemprego, a doença, a dificuldade. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que Deus não nos tira da luta. Ele nos fortalece em meio à luta. E quando nós acreditamos no Senhor, quando nós buscamos, Ele nos dá paz em meio à luta. Então, muitas das vezes as pessoas pensam assim: eu estou na igreja, eu estou buscando ao Senhor e mesmo assim eu sofro perseguição. Feliz aquele que Deus disciplina, feliz daquele que Deus ensina, que é através da luta, né, que nós nos fortalecemos. Então, que você possa, né, se fortalecer, mesmo diante da luta, da dificuldade, mesmo diante da fome, porque lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, diz o seguinte, quando, no caso, o profeta ali está passando por luta, Paulo, né? Eu sei passar fome, eu sei passar dificuldade, né? Mas a melhor coisa diante de tudo isso é estar diante do Senhor. É que você sempre pare, pense e reflita diante da passagem das Sagradas Escrituras, porque Deus tem muito a nos ensinar. E diz que nesse mundo nós teremos aflições. E por quê? Né? Não vai ser diferente conosco, né? Da mesma forma que aconteceu ali com Elias, que passou pelas lutas, não seria diferente com cada um de nós. Então, que você possa se fortalecer através do conhecimento e do conhecimento principalmente das Sagradas Escrituras. Que você sempre busque conhecimento para que esse venha te fortalecer, porque o conhecimento ele nos molda, mas o que de fato nos cura é o conhecimento da palavra que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Que você sempre pare, pense e reflita. E eu te encontro no próximo vídeo.